Gente, eu só tô no modo de teste, porque eu acho que agora eu descobri como é que eu faço a live sem ficar com aquela parte de a minha imagem e um monte de maisinhos que eu tava na live antes e não consegui. Aí, quando eu tava fazendo a live, eu não consegui fazer a live. Aí descobri que eu não tinha feito a live. Na realidade, não fiz a live aqui no TikTok. Fiz só no outro, na rede vizinha. Eu estava fazendo a live, então, sobre a maldade humana. Estava fazendo a live sobre aquele caso que aconteceu dos meninos, os adolescentes que abusaram dos dois meninos, das duas crianças. Acho que a gente está no momento em que a gente precisa discutir a respeito daquilo. É um assunto horrível, um assunto extremamente delicado, um assunto que precisa ser discutido. Apesar de ser pesado, precisa ser discutido, precisa ser levado a público. Eu sei que as pessoas não gostam de falar a respeito disso, mas está na hora da gente começar a discutir sobre a responsabilização dos adolescentes em relação àquilo que eles fazem. Né? É uma questão que eu pergunto para vocês, vocês acham que os adolescentes podem ou não responder por aquilo que eles fazem? Provavelmente muitos de vocês são adolescentes ou são jovens adultos, e aí, vocês podem ou não responder por aquilo que vocês fazem? Será que vocês sabem, compreendem aquilo que vocês fazem? Vocês conseguem escolher o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês conseguem escolher? Vocês conseguem se permitir escolher o que vocês podem ou não fazer? É muito esquisito quando a gente se coloca na posição de querer escolher, por exemplo, eu escolho a minha roupa, eu escolho se eu fumo ou não, eu escolho se eu bebo ou não, eu escolho votar, mas na hora de cometer uma maldade tão atroz como foi cometida, eu me sinto livre para cometer a maldade e não responder por isso. Inclusive, naquele momento, o ECA é colocado como um aval para que o adolescente não responda, um aval para que o adolescente se livre daquilo que ele fez. Infelizmente, é muito triste a gente viver numa sociedade onde parte da sociedade acredita-se irresponsável por aquilo que faz. Uma sociedade que acredita-se impune, acredita que pode sair ileso daquilo que comete, ainda que seja um crime grave. E a gente não está falando de simplesmente um furto, a gente está falando de um abuso, inclusive que foi gravado e que foi distribuído. E aí nós temos, né, sendo divulgado isso na internet de uma forma terrível, horrível, como está sendo distribuído. Não sei quantos de vocês são jovens ou são adolescentes ou que têm contato com adolescentes e isso é, na realidade, assustador, porque
do mesmo jeito que, de repente, a gente está na internet e a gente pode acreditar que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente também pode sofrer determinados delitos. A gente não está imune de sofrer as coisas que estão acontecendo por aí. Então, de repente, você é um jovem que acredita que por trás da internet, por trás do que está acontecendo, você acredita que tudo bem, é só uma tela, é só um jogo, é só uma dancinha, é só alguém falando, eu só estou conversando com uma pessoa XY, mas você pode ser tocado por isso, você pode ser afetado por isso, e sem perceber, você se envolveu e sem perceber, você já está dentro de algo muito maior. Por isso que se você é um jovem, um adolescente, uma criança, ou um jovem adulto mesmo, 24, 25, 26 anos, não importa, sempre fale com alguém, sempre fale com uma outra pessoa. Olha, eu estou conversando com este fulano, com esta fulana, e esta pessoa está falando isto para mim, e esta pessoa está falando isso, o que você acha? Sempre permita que alguém converse com você, olhe o que você está fazendo, porque esta é a forma de uma outra pessoa avaliar o que você está fazendo. E não é pelo fato de estar te vigiando, é pelo fato de que uma outra pessoa consiga analisar e avaliar aquilo que de repente a gente, quando está dentro da situação, não consegue enxergar, e a gente não consegue mesmo. Isso acontece não só com adolescente, isso acontece com os adultos. Quantos adultos acabam sendo envolvidos em golpes porque não conseguiram entender que estavam afetados ali por uma situação ou outra e não enxergaram que aquilo era um golpe. Então, quando a gente consegue dizer para uma outra pessoa que a gente confia, o pai, a mãe, tudo bem, vai, pai, mãe é mais difícil, mas um tio, uma tia, um primo mais velho, uma prima mais velha, um amigo, um professor, alguém assim que a gente confia e que seja mais velho, é sempre mais seguro, porque essa pessoa mais velha, ela vai conseguir ter um olhar diferente para aquilo que está acontecendo. E confie nessa outra pessoa, porque é mais fácil a gente se enganar quando a gente está afetado, principalmente quando há sentimento nas coisas. A gente é muito afetado pelo sentimento de carência, de amor, de solidão, do gostar, de carinho. Então, quando alguém aparece perto da gente, mostrando um pouco de carinho, mostrando um pouco de atenção, a gente acaba sendo levado por isso, a gente acaba se abrindo a esse olhar de carinho, a esse olhar de parceria, a esse olhar de, olha, eu gosto de você, você é importante para mim, você é uma pessoa especial. Quantas vezes a gente não quer ser essa pessoa especial para uma outra pessoa, mas de repente, quem está dizendo isso para gente não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que realmente está querendo o nosso bem.
infelizmente mesmo, existem muitas pessoas ruins no mundo. Muitas pessoas ruins. A quantidade de pessoas ruins que existe no mundo é gigantesca. E elas estão atrás justamente de pessoas que são mais sensíveis. Não que são bobas, mas que são sensíveis. E que são pessoas que estão atrás de um pouquinho de atenção, de um pouquinho de carinho, e que às vezes a gente quer isso de alguém que está do nosso lado, do pai, da mãe, de um irmão, de uma irmã, de uma amiga, de um primo, da avó, seja lá de quem for. Só que a gente não sente isso de ninguém, né? Ninguém parece que tá prestando atenção na gente. E aí aparece alguém assim muito distante e que mostra um pouquinho de carinho, e a gente cai nesse carinho que a pessoa demonstra ter. Só que existem pessoas que vão mostrar um carinho que é verdadeiro, mas existem inúmeras pessoas que vão mostrar um carinho que não é verdadeiro, que é um carinho para te usar, é um carinho para te enganar, é um carinho que na realidade vai te fazer sofrer. Então, quando a gente consegue dividir isso com uma outra pessoa, mesmo que você diga assim, mas eu não tenho ninguém para dividir comigo, porque eu não tenho nenhuma amiga, mas tem alguém que você possa dizer, olha, tem alguém conversando comigo, e aí, o que você acha, assim, olha, desse fulano aqui que tá conversando comigo? O que você acha dessa pessoa aqui, que tá falando que quer ser minha amiga, que quer ser meu amigo, que tá falando que, eu sou linda, maravilhosa? Espera um pouquinho, né? Vamos puxar o freio de mão e dar uma respirada, porque se a gente parar para pensar, às vezes é um exagero, assim, existe um exagero naquilo que a pessoa está falando. E não que você não mereça, não é isso. Você, de repente, merece tudo o que a pessoa fala e muito mais. Mas existem pessoas muito maldosas por aí. E as pessoas maldosas, elas conseguem achar aquilo que nos é mais sensível. Elas têm, parece que uma anteninha, assim. A anteninha tá ligada e elas vão diretamente em você que está mais solitário, que está mais sensível, que está mais sozinho, que neste dia, neste horário, tá mais. Tá chorando, tá pedindo atenção. Queria tanto conversar com alguém e eu não tenho ninguém para conversar. E aí a gente olha, de repente, um TikTok da vida, e tem alguém que fala alguma coisa que eu gostaria de escutar, e aí eu me conecto com essa pessoa. Mas e se essa pessoa for uma pessoa ruim e que tá procurando alguém só para enganar? Porque pode ser. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre que pode ser uma pessoa que não é legal. Pode ser uma pessoa legal? Pode. Mas pode ser uma pessoa que não é legal? Pode também. Então, as coisas vão demandando tempo para a gente compreender quem são as pessoas. E por isso que a gente precisa de outros olhares. E outros olhares, quando eu digo, é a gente confiar nas pessoas que estão mais próximas da gente.
num colega da escola, num primo, num tio, numa tia, na avó, numa professora, na mãe, no pai, alguém que está próximo de você e que possa olhar as mensagens e tentar entender o que está acontecendo ali. Porque nem todas as pessoas são legais, nem todas as pessoas são pessoas que vão fazer a gente realmente se sentir bem. Existem muitas pessoas que na realidade fazem a gente se sentir bem por um determinado tempo e depois usam a gente para o mal. E, de certa forma, é isso que eu falo no meu livro, né? As Sombras do Eu, que é o que eu estava falando na live anterior, que não deu certo aqui de alguma forma, mas no meu livro, né, As Sombras do Eu, é o que eu falo quando eu falo da maldade, tudo, é o que eu tô falando sobre a gente reconhecer na gente mesmo esse lado sombra, mas também da gente reconhecer nas outras pessoas esse lado sombra, esse lado da maldade. E a maldade, ela não tem rosto, ela não tem fisionomia. Ao longo da história da criminologia, tentou-se por muitas vezes dar um rosto, dar uma fisionomia para a maldade, né? Até que a gente chega nos crimes do colarinho branco, onde tudo que se tentou construir sobre uma fisionomia de maldade, no sentido de um rosto torto, ou uma feiura, ou um jeito esquisito de andar, de se comportar, de falar, tudo isso se dissolve em função de uma pessoa de elite que comete golpes, que rouba através de um jeito mais aprimorado, de uma elite mais sofisticada. Então os crimes são mais sofisticados, tudo é mais sofisticado, ainda que se use muitas vezes, obviamente, é claro que o crime de uma classe mais baixa, né? Então, crimes do colarinho branco que parecem estar ali na elite, muitas vezes, se não todas as vezes, mas muitas vezes, estão ligados ao crime, vamos dizer assim, do baixo clero, né? Aos crimes de uma classe mais baixa, né? Uma coisa sustentando a outra. Vemos por N exemplos aí a questão do tráfico de drogas, de armas, a questão de várias empresas, a questão dos bancos, empréstimos e a politicagem de uma forma geral é o que a gente tem visto, pelo menos do que tem saído por aí na mídia. Sem falar nomes, né? Até porque não tenho advogado para isso. Mas o que a gente vê é que o crime que talvez lá na antiguidade, lá na Idade Média,
Na Idade Média já não, mas na Antiguidade talvez tenha sido mais caracterizado por uma questão da pobreza ou da fisionomia do criminoso. Ele tenha já se descaracterizado já desde a antiguidade, porque já na Idade Média já não existia isso. O que existia na Idade Média já eram crimes, o que a gente consideraria hoje crimes do colarinho branco, então crimes com relação a impostos, crimes com relação a clero, crimes com relação a uma elite, a uma nobreza que tira do povo sem dó nem piedade, a crimes com relação à escravidão. Então, já não mais existe a questão de é a pobreza que faz o criminoso. O que não dá muito para gente entender por que certos discursos, certas teorias tentaram trazer até hoje esse discurso de que a pobreza é que faz o criminoso. Então, é criminoso porque não teve condições, não teve oportunidades, então se tornou criminoso. Se desde antes da Idade Média isso já não é mais comprovado, né? Já não existe mais isso. Então é algo que a gente precisa repensar diante da história, visto que a nobreza, a elite, roubava muito mais. Fico aqui. Quem sabe num outro momento, né? Infelizmente, eu fiz uma live bem grande, ficou bem gigante. Vou ver se eu consigo trazer alguns outros momentos, mas falando do meu livro, As Sombras do Eu. Vou deixar aí embaixo ou nos comentários embaixo. Vou deixar nos comentários sobre o curso que eu vou dar no dia 23 de maio sobre a mente criminosa, das 10 às 15. Um curso que dá para você dividir em várias vezes. A gente vai falar sobre a mente criminosa, falando então dos crimes desde lá da antiguidade, como é que se compreendeu o criminoso, desde a demonologia, a frenologia, falando de Lombroso, falando da teoria das janelas quebradas, falando de psicopatia, óbvio, né? A gente não pode nunca deixar de falar de psicopatia, mas fazendo aí um geralzão da história sobre a mente criminosa, e tem o meu livro que está na Amazon, mas no meu Insta tem um linkzinho que vai para o Wiclap, onde é mais baratinho o livro, tá? Do que na Amazon. Na Amazon é mais carinho. Então vai lá pela Wiclap que você compra mais baratinho o meu livro, tá bom? Até uma próxima. Obrigado para quem ficou até agora. Boa